Meu nome é Maria das Graças. Tenho 66 anos. E durante 52 deles carreguei um segredo que quase me destruiu. Hoje, pela primeira vez, vou contar tudo. Vou contar porque não aguento mais o peso dessa verdade enterrada no meu peito. Porque outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. E porque esse homem, esse monstro vestido de santo, precisa ser desmascarado mesmo depois de morto. Ele não está mais aqui para se defender, mas eu estou aqui para finalmente me libertar. Nasci em uma cidadezinha do interior onde todo mundo se conhecia, onde as portas ficavam abertas e as crianças brincavam na rua até o sol se pôr. Era 1959, e naquela época a Igreja Católica era o centro de tudo. Não era apenas um lugar de reza, era onde aconteciam os casamentos, os batizados, as festas, os encontros. Minha mãe era beata, daquelas que iam à missa todo dia, que rezavam o terço 3 vezes por dia, que tinham mais santos na parede do que retratos de família. Meu pai era um homem simples, trabalhador, que nunca questionava nada que viesse da igreja. Para eles, o padre era a voz de Deus na terra. Eu tinha 14 anos quando o padre Augusto chegou na nossa paróquia. Lembro como se fosse ontem. Era um domingo de sol forte, e a igreja estava lotada porque todos queriam conhecer o novo padre. Quando ele subiu no altar, parecia um anjo. Jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos negros bem penteados, olhos claros que pareciam enxergar a alma das pessoas, voz firme e ao mesmo tempo suave. Quando ele falou pela primeira vez, a igreja inteira ficou em silêncio absoluto. Ele tinha esse poder. O poder de fazer as pessoas pararem e ouvirem, de fazer acreditarem em cada palavra que saía da sua boca. Minha mãe ficou encantada imediatamente. Que padre abençoado Deus nos mandou, ela dizia. E não era só ela. Todas as mulheres da cidade falavam dele, admiravam sua dedicação, sua sabedoria, sua paciência com os fiéis. Ele visitava os doentes, consolava os enlutados, orientava os jovens. Era visto como um presente divino para nossa comunidade. E eu, menina inocente que era, também o admirava. Como não admirar? Ele representava tudo que me ensinaram a respeitar: Deus, a igreja, a fé, a salvação. Os primeiros meses foram normais. Eu ia à missa, participava do grupo de jovens, ajudava a organizar as festas da igreja. Padre Augusto era atencioso com todos, mas eu não notava nada de diferente no jeito dele comigo. Até que um dia, após a missa, ele me chamou. Maria, você poderia me ajudar a organizar alguns livros na sacristia? Fiquei orgulhosa. Ser escolhida pelo padre para ajudá-lo era uma honra. Minha mãe ficou radiante. Vá, filha. É uma bênção poder servir ao padre. Na sacristia, ele foi gentil. Conversamos sobre os livros, sobre a catequese, sobre minha família. Ele perguntou sobre minha vida, meus sonhos, minhas orações. Eu me senti especial, vista, importante. Quando terminamos, ele colocou a mão no meu ombro e disse: Você é uma menina muito especial, Maria. Deus tem planos especiais para você. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Eu me sentia escolhida. As semanas seguintes trouxeram mais convites. Ele precisava de ajuda para organizar as partituras do coral. Precisava de alguém para limpar os objetos sagrados. Precisava de companhia para levar a comunhão aos doentes. Sempre eu. Sempre Maria. E eu ia feliz, achando que estava sendo abençoada com aquela proximidade com o homem de Deus. Minha família me incentivava. Que orgulho, nossa filha, ajudando o padre, meu pai dizia. Na cidade, as pessoas comentavam com admiração. A Maria virou auxiliar do padre. Que menina de sorte! Mas as coisas começaram a mudar de forma tão sutil que eu nem percebi no início. Os toques no meu ombro começaram a durar mais tempo.
Os abraços apareceram. Um abraço paternal, ele dizia. Como um pai abraça uma filha. E eu aceitava porque era o padre, porque ele representava Deus, porque minha mãe me ensinou que desobedecer um padre era desobedecer ao próprio Cristo. Ele começou a me dar presentes, um terço bonito, uma medalha de santa, um livro de orações. Para você continuar crescendo na fé, ele explicava. O isolamento começou de forma calculada. Ele dizia que eu era diferente das outras meninas, que elas eram fúteis, preocupadas com roupas e rapazes, enquanto eu tinha uma alma pura, dedicada aos teus. Você não deve se misturar muito com elas, ele aconselhava. Elas podem te influenciar mal, te afastar do caminho de Deus. Você é especial demais para se contaminar com as futilidades do mundo. E eu acreditei. Comecei a me afastar das minhas amigas, achando que estava fazendo a coisa certa, me dedicando mais à igreja, mais a Deus, mais ao Padre. Ele criou um mundo onde só existíamos nós dois e Deus. Dizia que nossa relação era sagrada, que Deus havia nos colocado no caminho um do outro por um propósito divino. Nem todos entendem os caminhos do Senhor, ele falava. As pessoas podem não compreender nossa conexão espiritual. É melhor manter algumas coisas entre nós, entre você, eu e Deus. E assim, ele construiu o segredo. A primeira parede de muitas que me aprisionariam. Eu tinha 15 anos quando ele me beijou pela primeira vez. Foi na sacristia, depois que todos já haviam saído da igreja. Eu estava guardando as velas quando ele se aproximou por trás, colocou as mãos nos meus ombros e me virou para ele. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, seus lábios estavam nos meus. Gelei. Meu corpo inteiro travou. Quando ele se afastou, eu estava tremendo. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e disse: Não tenha medo, Maria. Isso é puro. Isso é amor de Deus manifestado através de mim. Eu sou o instrumento dele para te mostrar o amor divino. Eu queria sair correndo. Cada célula do meu corpo gritava que aquilo estava errado. Mas, ao mesmo tempo, era o Padre, o homem de Deus. Como eu, uma menina ignorante, poderia questionar um servo do Senhor? Ele deve saber o que está fazendo, eu pensava. Ele estudou, foi ordenado, fala com Deus. Quem sou eu para duvidar? E ele viu a confusão no meu rosto, viu meu corpo trêmulo e usou exatamente isso contra mim. Você está confusa porque o amor de Deus é tão grande, tão poderoso, que nossa mente humana limitada não consegue compreender totalmente. Ele explicou com aquela voz calma, pastoral. É natural sentir medo diante do divino, mas confie em mim. Confie no que Deus está fazendo através de mim. Você vai entender com o tempo. Isso é parte do seu crescimento espiritual, da sua jornada de fé. Nem todos são escolhidos para experienciar o amor de Deus dessa forma. Você é especial. Especial. Essa palavra se tornou uma corrente. Toda vez que eu sentia que algo estava errado, toda vez que meu instinto gritava para eu fugir, ele dizia que eu era especial, escolhida, abençoada. E uma menina de 15 anos criada para obedecer, para acreditar que o Padre nunca erra, para aceitar que Deus age de formas misteriosas. O que ela poderia fazer se não aceitar? Os abusos começaram devagar e foram escalando. Primeiro, os beijos, que ele chamava de manifestações do amor divino. Depois, as mãos que começaram a explorar meu corpo, sempre com justificativas religiosas. O corpo é templo do Espírito Santo, ele dizia enquanto me tocava. Estou abençoando esse templo, consagrando-o a Deus. Eu fechava os olhos e tentava acreditar. Tentava fazer minha mente aceitar o que meu corpo rejeitava. Ele sempre escolhia momentos em que estávamos sozinhos. A sacristia vazia.
A casa paroquial quando a empregada tinha saído. O confessionário nos horários mortos. E ele era cuidadoso, meticuloso. Nunca deixava marcas visíveis. Nunca fazia nada que pudesse ser facilmente descoberto. Ele conhecia cada canto daquela igreja, cada horário, cada rotina. Ele sabia exatamente quando e onde poderia me ter para si, sem ser interrompido. E o pior, ele usava a confissão contra mim. Quando eu ia me confessar, carregada de culpa, achando que eu era a pecadora, ele me absolvia e ao mesmo tempo me prendia mais. Seus pensamentos impuros sobre o que acontece entre nós mostram que você ainda não compreende plenamente o plano de Deus. Ele dizia através da grade do confessionário: mas não se preocupe, continue vindo aqui, continue confiando em mim, e você alcançará a iluminação espiritual. Eu te guiarei. Mas isso deve permanecer em segredo, entre você, eu e Deus. Se você contar para alguém, as pessoas não vão entender. Elas vão te julgar, vão te chamar de pecadora, vão te expulsar da comunidade. Você quer isso? Claro que eu não queria. Eu tinha 15, 16 anos e meu mundo inteiro girava em torno daquela igreja, daquela comunidade, daquela fé. A ameaça de ser exposta, julgada, expulsa, era maior que qualquer outra coisa. Então, eu guardava o segredo. Carregava aquele peso sozinha, achando que de alguma forma eu era a culpada, que havia algo de errado comigo, que eu não estava sendo espiritual o suficiente para compreender aquilo tudo. Minha mãe notava que eu estava mais quieta, mais retraída, mas interpretava como crescimento espiritual. Nossa filha está amadurecendo na fé. Ela dizia orgulhosa. O padre Augusto está sendo uma bênção na formação dela. Se ela soubesse, se ela tivesse a menor ideia do que aquela formação realmente significava. Mas como ela saberia? Eu não podia contar. Ele tinha me convencido de que ninguém acreditaria em mim, que todos achariam que eu estava mentindo, que estava tentando difamar um homem de Deus. E ele tinha razão. Naquela época, naquele lugar, quem acreditaria em uma adolescente acusando o padre amado por todos? Quem escolheria a palavra de uma menina sobre a palavra de um representante de Deus na Terra? Ninguém. Eu seria destruída. Minha família seria destruída. Então, eu suportava em silêncio. Os abusos se tornaram parte da minha rotina. Toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, ele encontrava uma desculpa para me chamar, para ficar sozinho comigo, para fazer o que queria com o meu corpo enquanto citava versículos bíblicos e falava sobre o amor de Deus. Meu corpo estava lá, mas minha mente aprendeu a ir para outro lugar. Eu me dissociava. Olhava para as imagens dos santos nas paredes e rezava silenciosamente para que aquilo acabasse logo. Ele percebeu minha dissociação e não gostou. Queria que eu participasse, que respondesse. Então começou a usar outra tática. A culpa. Você não está se entregando completamente a essa experiência espiritual. Ele me repreendia. Está resistindo ao que Deus quer fazer em você. Isso é pecado, Maria. Resistir à vontade de Deus é pecado mortal. Você vai para o inferno se continuar resistindo. Mas eu posso te salvar. Se você confiar em mim, se fizer exatamente o que eu disser, eu posso interceder por você diante de Deus. A ameaça do inferno. Para uma menina criada no catolicismo fervoroso, criada com medo do fogo eterno, essa era a arma mais poderosa que ele poderia usar. Eu tinha pavor de ir para o inferno. Então, eu tentava ser o que ele queria. Tentava participar daqueles momentos horríveis, fingir que estava tudo bem, fingir que aquilo era realmente uma experiência espiritual, e não o abuso nojento que era. Passei minha adolescência inteira sendo abusada pelo padre Augusto. Dos 14 aos 20 anos, ele teve acesso total ao meu corpo e à minha mente. Ele moldou quem eu era. Destruiu minha autoestima. Aniquilou minha capacidade de confiar.
Transformou algo que deveria ser sagrado, a fé, a igreja, Deus, em fonte de trauma e dor. Aos 20 anos conheci José. Ele era de outra cidade. Tinha vindo trabalhar numa fazenda próxima. Era um homem bom, trabalhador, temente a Deus. Começamos a nos conhecer e pela primeira vez em anos senti algo parecido com normalidade. José me tratava com respeito, com carinho genuíno, sem segundas intenções. Quando ele pediu minha mão em casamento, eu aceitei. Vi ali uma chance de escapar, de começar uma vida nova longe da igreja, longe do padre Augusto. Mas o padre não gostou nada da notícia. Quando contei para ele, seu rosto mudou completamente. A máscara de bondade caiu por um instante, e eu vi algo que me apavorou. Raiva pura. Mas ele rapidamente se recompôs e disse: "Você tem certeza de que isso é o que Deus quer para você? Porque eu não sinto que seja. Você tem uma vocação especial, Maria. Casar seria desperdiçar os dons que Deus te deu." Eu reuni coragem e disse que tinha certeza que José era um homem bom e que eu queria ter uma família. Ele ficou em silêncio por um longo momento e então disse: "Se você fizer isso, estará rejeitando a Deus. Estará jogando fora tudo que construímos juntos. E mais, se você me abandonar, se você contar para alguém sobre nossa relação espiritual especial, eu vou negar tudo. E quem vai acreditar em você? Uma menina que vai se casar e está tentando se livrar da culpa dos seus próprios pecados, acusando um padre? Eles vão te destruir, Maria. Vão te chamar de prostituta, de sedutora, de demônio disfarçado de cordeiro. Sua família vai te rejeitar. José vai te abandonar. Você ficará sozinha e desonrada. Pense bem antes de cometer esse erro." Aquelas palavras me perseguiram durante semanas. Mas José era minha chance de liberdade, e eu não podia deixá-la escapar. Nos casamos em uma cerimônia pequena, em uma igreja de outra cidade, porque eu não suportava a ideia de casar na igreja do padre Augusto, com ele presidindo a cerimônia. Minha mãe ficou decepcionada. "Por que não casar aqui, com o padre Augusto que te viu crescer?" Inventei uma desculpa qualquer e José me apoiou. Nos mudamos para a cidade de José. Eu pensei que finalmente estava livre, que poderia esquecer tudo e recomeçar. Mas trauma não funciona assim. O casamento foi difícil desde o início. Eu tinha medo da intimidade. Toda vez que José me tocava, mesmo com amor e carinho, meu corpo travava. Eu revivia os toques do padre, as violações, a manipulação. José era paciente, mas confuso. Ele não entendia por que sua esposa o rejeitava, por que eu tremia quando ele se aproximava, por que eu chorava depois do sexo. Eu não podia contar a ele. Como explicar? Como fazer um homem bom e religioso entender que um padre havia me abusado por anos? Que tudo que eu sabia sobre intimidade estava manchado por trauma? José acreditaria em mim ou pensaria que eu estava inventando desculpas? Então, eu sofria em silêncio, tentando ser a esposa que ele merecia, mas falhando miseravelmente. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina. Eu os amava desesperadamente, mas vivia com medo. Medo de que algo acontecesse com eles. Medo de que algum monstro disfarçado de pessoa boa os machucasse como eu fui machucada. Eu era superprotetora, ansiosa, constantemente em alerta. Isso também afetou meu casamento. José achava que eu era exagerada, paranoica. "Você precisa confiar mais nas pessoas", ele dizia. "Precisa deixar as crianças viverem." Mas como eu poderia confiar quando a pessoa em quem todos confiavam, que todos admiravam, havia me destruído? Os anos passaram e eu carregava aquele segredo como uma pedra no peito. Tentei enterrá-lo, fingir que nunca havia acontecido, construir uma vida normal em cima de alicerces podres. Mas o trauma não se enterra. Ele está sempre lá, pulsando,
esperando o momento de emergir. Eu tinha pesadelos, insônia, crises de ansiedade, depressão. Mas nunca procurei ajuda porque teria que explicar, e eu não podia explicar. Minha mãe me ligava regularmente para contar as novidades da cidade e sempre mencionava o Padre Augusto com admiração. Ele está cada vez mais dedicado, ela dizia. Cada vez mais santo. É uma bênção ter um padre assim. E eu segurava o telefone com mão trêmula, mordendo a língua, engolindo a verdade que queimava para sair. Será que havia outras meninas? Será que ele continuava fazendo o que fez comigo com outras vítimas inocentes? Essa dúvida me corroía, mas eu não tinha coragem de fazer nada. Quando minha filha fez 12 anos e falou que queria participar do grupo de jovens da igreja da nossa cidade, eu tive um ataque de pânico. Não, não ela. Não, minha menina. Eu proibi terminantemente. Inventei 1000 desculpas. Criei conflito com José por causa disso. Ele não entendia. É só um grupo de jovens na igreja, Maria. Por que você está reagindo assim? Você era tão religiosa quando te conheci. Era exatamente por eu ter sido tão religiosa, tão envolvida com a igreja, que eu sabia os perigos que ela corria. Mas eu não podia explicar. Meu casamento não sobreviveu. José era um bom homem, mas eu estava quebrada demais para ser a esposa que ele precisava. Nos separamos quando eu tinha 35 anos. Não foi culpa dele. Foi culpa do que o Padre Augusto fez comigo. Foi culpa de um sistema que protege abusadores e silencia vítimas. Foi culpa de uma sociedade que coloca homens de batina em pedestais tão altos que ninguém ousa questioná-los. Fiquei sozinha com meus filhos. Trabalhei duro para sustentá-los. Fiz de tudo para que eles tivessem uma vida boa, mesmo enquanto eu me desfazia por dentro. Eles cresceram e nunca souberam o que havia acontecido comigo. Como eu poderia contar? Como eu poderia colocar esse peso sobre eles? Então, eu continuava carregando sozinha. Aos 42 anos, recebi uma ligação da minha mãe. Padre Augusto havia morrido. Ataque cardíaco. Ela estava destruída. Perdemos um santo. Ela chorava ao telefone. Um verdadeiro homem de Deus. A cidade inteira estava de luto. O funeral foi grandioso. Autoridades eclesiásticas de toda uma região vieram prestar homenagens. Falaram sobre sua dedicação, sua bondade, seu amor pelos fiéis. Criaram uma lenda. Eu não fui ao funeral. Inventei uma desculpa qualquer. Minha mãe ficou decepcionada, mas eu não me importei. A notícia da morte dele me trouxe sentimentos contraditórios. Alívio porque ele não poderia mais machucar ninguém. Raiva porque ele morreu sendo venerado como santo, sem nunca pagar pelo que fez. E culpa, sempre a culpa, pensando nas possíveis outras vítimas que ele pode ter feito ao longo dos anos. Passei mais de uma década tentando processar aquilo. Fiz terapia finalmente. Não contei tudo para a terapeuta no início, mas aos poucos fui liberando pedaços da história. Foi ela quem me fez entender que eu havia sido abusada, que nada daquilo foi minha culpa, que eu era a vítima e não a pecadora. Foram anos de trabalho árduo, de desconstruir as mentiras que o Padre Augusto havia plantado na minha cabeça, de aprender a me perdoar pelo que não foi minha culpa. Mas a terapia, por melhor que fosse, não apagava o passado, não devolvia minha adolescência roubada, não consertava meu casamento destruído, não me dava a paz que eu tanto buscava. Porque enquanto aquele homem continuava sendo venerado, enquanto sua memória era preservada como a de um santo, uma parte de mim permanecia acorrentada àquela sacristia, àquele confessionário, aqueles momentos de horror. 2 anos atrás, aos 64, algo mudou. Começaram a surgir notícias de abusos sexuais cometidos por padres. No Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo. Vítimas corajosas começaram a falar, a denunciar, a exigir justiça, e eu vi pela primeira vez
que não estava sozinha, que havia milhares, talvez milhões de mulheres e homens que passaram pelo que eu passei, que o que aconteceu comigo não foi um caso isolado, uma exceção, mas parte de um padrão sistemático de abuso protegido pela instituição. Foi quando conheci Ana. Ela estava dando uma palestra na minha cidade sobre abuso institucional. Tinha sido abusada por um padre na adolescência e, décadas depois, havia encontrado forças para denunciar. Fui à palestra sem saber muito bem por quê. Talvez por curiosidade. Talvez porque, no fundo, eu estava cansada de carregar aquilo sozinha. Quando Ana falou, foi como se ela estivesse contando minha história. A manipulação gradual, o isolamento, o uso da religião como ferramenta de abuso, a culpa, o segredo, o trauma duradouro. Eu chorei do início ao fim da palestra, e quando terminou, eu me aproximei dela. Contei minha história pela primeira vez para alguém além da minha terapeuta. Contei tudo. Ana me ouviu com os olhos marejados, segurou minhas mãos e disse: "Você não está sozinha, e você precisa contar isso. Não por vingança, não para destruir a memória de ninguém, mas para se libertar. E para que outras pessoas saibam que isso acontece, que está acontecendo, que precisa parar." Mas como contar? O padre estava morto há mais de 20 anos. Não havia como processá-lo, levá-lo à justiça. E minha cidade natal ainda o venerava. Haviam colocado uma placa com o nome dele na igreja. Meninas faziam primeira comunhão diante de um retrato dele. Sua santidade era ensinada para as novas gerações. Ana me conectou com um grupo de apoio a sobreviventes de abuso eclesiástico. Conheci outras mulheres com histórias parecidas. Algumas haviam denunciado e sido destruídas pela comunidade. Outras, como eu, guardavam segredo há décadas. Todas carregavam cicatrizes profundas. E todas concordavam. O silêncio não protegia ninguém, exceto os abusadores. Decidi que ia contar minha história publicamente. Não para destruir a igreja ou a fé de ninguém, mas para honrar a verdade. Para honrar aquela menina de 14 anos que foi manipulada e violada por alguém que deveria protegê-la. Para dar voz a todas as vítimas que ainda não conseguem falar. Contei primeiro para meus filhos. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Eles tinham 30 e poucos anos. Eram adultos. Mas ainda assim, eu temia a reação deles. Quando terminei de contar, meu filho estava com os punhos cerrados, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que você nunca contou?" ele perguntou. "Poderíamos ter te ajudado." Minha filha me abraçou forte e chorou comigo. "Você é a mulher mais corajosa que eu conheço," ela disse. "E nós estamos aqui com você." O apoio deles me deu forças para dar o próximo passo. Contar para minha mãe. Ela tinha 88 anos, ainda lúcida, ainda beata. Eu sabia que seria devastador para ela, mas ela merecia saber a verdade sobre o homem que ela tanto admirava. Sentei com ela em uma tarde de domingo. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar. Comecei devagar, preparando o terreno, dizendo que havia algo importante que eu precisava contar. E então soltei tudo. Contei sobre o Padre Augusto, sobre os abusos, sobre anos de manipulação e trauma. Minha mãe ficou em silêncio por longos minutos. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam. Então, ela começou a chorar. Chorou como eu nunca me havia visto. Não era choro de tristeza comum. Era choro de alma despedaçada. "Eu coloquei você nas mãos dele," ela disse entre soluços. "Eu te incentivei a passar tempo com ele. Eu estava tão orgulhosa. Eu não sabia. Meu Deus, eu não sabia." Segurei as mãos dela e disse: "Você não sabia porque ele era um manipulador. Ele enganou todo mundo. Não é sua culpa." Mas vi no olhar dela que ela carregaria essa culpa para sempre. Assim como eu carreguei a minha.
O padre Augusto tinha feito vítimas não só de mim, mas de toda a minha família. Minha mãe apoiou minha decisão de tornar a história pública, embora temesse a reação da cidade. Eles não vão querer acreditar, ela alertou. Vão te atacar, te chamar de mentirosa. Você está preparada para isso? Eu não sabia se estava preparada, mas sabia que precisava fazer. Procurei um jornalista investigativo que havia feito reportagens sobre abusos na igreja. Contei minha história para ele. Ele fez questão de verificar cada detalhe, de corroborar o que era possível corroborar. Conversou com minha família, com minha terapeuta, com Ana e o grupo de apoio. Quando terminou a investigação, publicou uma reportagem completa. A reação foi exatamente o que esperávamos. Metade das pessoas me apoiou. A outra metade me destruiu. Fui chamada de mentirosa, de difamadora de mortos, de mulher amargurada querendo atenção. Recebi mensagens horríveis dizendo que eu ia para o inferno por manchar a memória de um santo. Alguns disseram que, mesmo se fosse verdade, eu havia seduzido o padre, que eu era o demônio, tentando um homem de Deus. Mas também recebi centenas de mensagens de apoio. Mulheres que passaram por coisas parecidas. Pessoas agradecendo por eu ter tido coragem de falar. Sobreviventes dizendo que minha história os inspirou a buscar ajuda. E o mais impactante, 3 outras mulheres da minha cidade natal se manifestaram. Elas também haviam sido abusadas pelo padre Augusto. Também guardaram segredo durante décadas. Também foram manipuladas, violadas, destruídas por ele. Quando essas 3 mulheres se apresentaram, a narrativa mudou. Já não era mais a palavra de uma pessoa contra a memória de um padre. Eram 4 testemunhos independentes, de mulheres de diferentes idades e épocas, todas descrevendo o mesmo padrão de abuso. Até os mais céticos começaram a questionar. A diocese finalmente se pronunciou. Disseram que lamentavam profundamente se abusos haviam ocorrido, que estavam comprometidos em proteger os fiéis, que coisas assim nunca mais aconteceriam. Foi uma declaração vazia, protocolar, sem reconhecimento real da culpa institucional. Mas pelo menos foi um reconhecimento. A placa com o nome do padre Augusto foi removida da igreja. O retrato dele foi retirado. Sua memória deixou de ser celebrada. Não foi suficiente, nunca seria suficiente, mas foi algo. Foi um pequeno pedaço de justiça em um mundo que raramente oferece justiça para sobreviventes de abuso. O processo de tornar minha história pública foi simultaneamente libertador e traumático. Libertador porque finalmente eu não precisava mais carregar aquilo sozinha. Traumático porque me forçou a reviver cada detalhe, cada momento, cada violação. Tive que descrever repetidamente o que ele fez comigo. Tive que defender minha própria verdade contra pessoas que me chamavam de mentirosa. Tive que manter a cabeça erguida enquanto era atacada publicamente. Mas valeu a pena. Porque agora sei que ao menos uma menina pode ter sido salva. Ao menos uma família pode pensar 2 vezes antes de deixar sua filha sozinha com uma figura de autoridade religiosa. Ao menos um abusador pode ter pensado 2 vezes antes de agir, sabendo que suas vítimas podem falar. A verdade é que o padre Augusto não foi uma exceção. Ele foi o produto de um sistema que dá poder absoluto a homens e depois os protege quando abusam desse poder. Ele foi o resultado de uma cultura que ensina meninas a obedecer, a nunca questionar a autoridade, a guardar segredos que as destroem por dentro. Ele foi possível porque vivemos em um mundo que acredita mais facilmente em homens de batina do que em mulheres feridas. Não estou aqui para dizer que todos os padres são abusadores. Não estou aqui para atacar a fé de ninguém. Estou aqui para dizer que o abuso acontece, que ele é sistêmico e que precisa ser confrontado sem medo das consequências. Porque as consequências de continuar em silêncio são muito piores. Hoje, aos 66 anos,
Ainda carrego as cicatrizes do que o Padre Augusto me fez. Provavelmente as carregarei até o dia da minha morte. Há danos que não se reparam completamente. Feridas que nunca cicatrizam totalmente. Eu aprendi a viver com elas, a integrá-las na pessoa que me tornei. Mas elas estão sempre lá. Tenho dificuldade com intimidade. Tenho gatilhos que me jogam de volta àquela sacristia. Tenho pesadelos onde sou novamente aquela menina de 14 anos, indefesa, confusa, achando que está fazendo a vontade de Deus. Acordo suando frio, com o coração disparado, e preciso me lembrar que estou segura, que ele está morto, que não pode mais me machucar. Mas também tenho momentos de paz, momentos em que olho para trás e vejo o quanto percorri. Saí daquela cidadezinha do interior como uma mulher quebrada e me reconstruí, pedaço por pedaço. Criei 2 filhos maravilhosos que me amam e me apoiam. Encontrei uma comunidade de sobreviventes que me entendem de uma forma que mais ninguém pode entender. Aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei ser. E aprendi também que minha história, por mais dolorosa que seja, tem poder. Tem o poder de abrir os olhos das pessoas. Tem o poder de validar outras vítimas que se sentem sozinhas. Tem o poder de mudar, mesmo que minimamente, um sistema que permitiu que monstros como o Padre Augusto operassem impunemente durante décadas. Conheci recentemente uma moça de 23 anos que havia sido abusada pelo padre da paróquia dela. Ela estava destruída, achando que era a única, que ninguém acreditaria nela, que era melhor ficar em silêncio. Quando ela leu minha história, me procurou. Conversamos por horas. Eu disse a ela tudo o que gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 14 anos. Não é sua culpa. Você é a vítima. Você merece justiça. Você não está sozinha. Ela denunciou. O caso está sendo investigado. E mesmo que seja um processo doloroso, ela está fazendo agora o que eu só consegui fazer décadas depois. Ela está se libertando do segredo enquanto ainda tem tempo de construir uma vida sem esse peso esmagador. E saber que minha história contribuiu para que ela tivesse essa coragem me dá um senso de propósito que eu nunca imaginei que teria. O legado do Padre Augusto não será de santidade. Será de abuso, manipulação e destruição. E isso é exatamente o que deve ser. Homens que cometem crimes hediondos não merecem ser lembrados como heróis. Não importa quantas missas celebraram ou quantas pessoas consolaram. O bem que fizeram não cancela o mal que causaram. E eu espero que minha história sirva de alerta para a Igreja como instituição. Não basta fazer declarações vazias, lamentando abusos. É preciso ação concreta. É preciso acabar com a cultura do segredo, com a proteção automática de padres acusados, com a transferência de abusadores de uma paróquia para outra, onde podem continuar vitimando pessoas. É preciso ouvir as vítimas, acreditar nelas, apoiá-las e buscar justiça real. Sei que isso é pedir muito. Instituições seculares não mudam facilmente. Há muitos interesses em jogo, muito poder a proteger, muita tradição a preservar. Mas se não começarmos a exigir mudanças, nada vai mudar. E mais crianças serão abusadas, mais vidas serão destruídas, mais segredos serão enterrados, até que explodam décadas depois. Minha relação com a fé mudou drasticamente ao longo dos anos. Houve momentos em que odiei Deus. Odiei porque permiti que aquilo acontecesse comigo. Odiei porque o padre que me violava citava versículos bíblicos enquanto o fazia. Odiei porque a igreja que deveria me proteger se tornou o lugar do meu trauma. Mas com o tempo, aprendi a separar Deus da instituição. Aprendi a separar a espiritualidade genuína da religião organizada. Hoje tenho uma fé diferente. Mais pessoal, menos institucional. Mais baseada em amor e compaixão, menos em regras e dogmas. É uma fé que me sustenta sem me aprisionar. Não vou mais à igreja.
Não consigo. O cheiro de incenso, o som dos sinos, a visão de uma batina. Tudo isso me joga de volta no tempo. Mas rezo em casa. Encontro Deus na natureza, nas risadas dos meus netos, nos momentos de conexão humana genuína. E descobri que Deus nunca esteve naquela sacristia quando eu era abusada. O que estava lá era apenas um homem perverso, usando o nome de Deus para justificar seus crimes. Meus netos me dão esperança. Eles estão crescendo em um mundo diferente, onde as pessoas estão começando a questionar figuras de autoridade, onde as vítimas estão sendo ouvidas com mais frequência, onde o silêncio não é mais a única opção. Claro que ainda há muito trabalho a fazer, mas há progresso. Ensino meus netos a confiar em seus instintos. Se algo os faz sentir desconfortáveis, mesmo que seja com uma pessoa respeitável, mesmo que seja com uma figura de autoridade, eles devem falar. Ensino que nenhum adulto deve pedir a eles que guardem segredos dos pais. Ensino que seu corpo pertence a eles e que ninguém tem o direito de tocá-los de forma inapropriada, não importa quem seja. Minha filha me agradece por essas conversas. Eu gostaria que alguém tivesse me ensinado isso quando eu era criança, ela diz. Mas agora posso ensinar meus filhos, e eles vão crescer mais preparados do que nós fomos. E nisso, há esperança. A esperança de que cada geração está um pouco mais protegida, um pouco mais consciente, um pouco mais capaz de se defender. Penso frequentemente nas outras vítimas do Padre Augusto. As 3 que se manifestaram e as que provavelmente ainda estão em silêncio. Algumas podem ter morrido levando o segredo para o túmulo. Outras podem estar vivendo vidas destruídas pelo trauma, sem nunca entender completamente por quê. E isso me parte o coração. Se eu pudesse voltar no tempo, faria as coisas diferente? Contaria mais cedo? Denunciaria enquanto ele estava vivo? Honestamente, não sei. É fácil julgar com a sabedoria de décadas de distância. Mas quando você é uma menina de 14 anos, criada para obedecer, cercada por adultos que veneram seu abusador, sem internet, sem acesso a informações, sem saber que outras pessoas passam pela mesma coisa, suas opções são extremamente limitadas. Então não me culpo por não ter falado mais cedo. E digo a todas as sobreviventes: não se culpem pelo tempo que levaram para contar. Cada pessoa tem seu próprio processo, seu próprio tempo. Algumas falam imediatamente, outras levam anos ou décadas. Algumas nunca conseguem falar. E tudo isso é válido. O importante é que, se você falar, você será ouvida. Você será acreditada. Você não está sozinha. Uma das coisas mais difíceis de processar foi a quantidade de sinais que eu dei e que foram ignorados. Minha mudança de comportamento, minha tristeza, meu isolamento, meus pesadelos, minha rejeição à igreja depois de anos de devoção. Tudo isso eram gritos silenciosos pedindo ajuda. Mas ninguém perguntou, ninguém investigou. Porque a possibilidade de que o padre pudesse estar fazendo algo errado era impensável. E isso me faz pensar em quantas crianças e adolescentes hoje estão dando sinais semelhantes e sendo ignorados. Quantos estão mudando de comportamento, se isolando, mostrando sinais de trauma. Mas os adultos ao redor não fazem as perguntas difíceis porque é mais confortável não saber. Precisamos fazer melhor. Precisamos estar atentos. Precisamos criar espaços seguros onde jovens possam falar sobre coisas difíceis. O apoio que recebi do grupo de sobreviventes foi fundamental para a minha cura. Conhecer outras pessoas que passaram por experiências similares, que entendem a vergonha, a culpa, o trauma, a dificuldade de ser acreditada. Isso fez toda a diferença. Não me senti mais sozinha. Não me senti mais como uma aberração, como algo estava fundamentalmente errado comigo. E aprendi também que o abuso eclesiástico tem características específicas
que o tornam particularmente danoso. Não é apenas o abuso sexual em si, que já é devastador. É o fato de que o abusador usa Deus como ferramenta. Usa a fé da vítima contra ela. Contamina algo que deveria ser fonte de conforto e força, transformando-o em fonte de trauma. Quando seu abusador diz que está agindo em nome de Deus, que Deus aprova o que está acontecendo, ele não está apenas violando seu corpo, está violando sua alma, sua espiritualidade, seu senso de certo e errado. Reconstruir minha relação com a espiritualidade depois disso foi um dos trabalhos mais difíceis que já fiz. Tive que desconstruir todas as mentiras que ele plantou e reconstruir uma fé autêntica em cima das ruínas. Foi um processo longo, doloroso, mas necessário. Porque eu me recusei a deixar que ele roubasse isso de mim também. Ele roubou minha adolescência, minha inocência, meu sentimento de segurança. Mas minha capacidade de ter fé, de me conectar com algo maior, isso eu reconquistei por mim mesma. A terapia me ensinou sobre os mecanismos de abuso e manipulação. Aprendi sobre grooming, o processo pelo qual abusadores preparam suas vítimas. O padre Augusto seguiu o manual perfeitamente. Primeiro ganhou minha confiança e a confiança da minha família. Depois, me isolou, me fazendo sentir especial e diferente das outras meninas. Então, normalizou toques inapropriados gradualmente. Usou sua posição de autoridade para garantir minha obediência. E, finalmente, me ameaçou com consequências terríveis se eu contasse. Entender esses mecanismos me ajudou a ver que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente. Ele era um predador experiente e eu era uma criança. A responsabilidade foi totalmente dele. Sempre foi dele. E entender isso me libertou de parte da culpa que carregava. Mas também me fez perceber quão deliberado foi tudo. Não foram erros ou momentos de fraqueza. Foi abuso sistemático, planejado, executado com precisão. E isso torna tudo ainda mais perturbador. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que estava destruindo uma criança. E escolheu fazer isso repetidamente, durante anos. Quando penso nele agora, não sinto mais medo. Sinto raiva, sinto nojo, sinto tristeza pelas vidas que ele destruiu. Mas também sinto uma determinação férrea de que sua história sirva de lição. De que as pessoas entendam que padres, professores, treinadores, qualquer pessoa em posição de autoridade sobre crianças pode ser um abusador. E que precisamos estar vigilantes, questionar, acreditar nas crianças quando elas falam. Uma das reações mais dolorosas que recebi quando tornei minha história pública foi de pessoas dizendo: "Mas por que você demorou tanto para contar? Se fosse verdade, você teria denunciado na época." Essa incompreensão sobre a natureza do trauma, sobre como funciona o abuso de poder, sobre as barreiras que impedem vítimas de falar, é parte do problema. Vítimas não falam por inúmeras razões. Medo de não serem acreditadas, vergonha, culpa, ameaças do abusador, falta de compreensão de que o que aconteceu foi abuso, lealdade à família ou comunidade, medo das consequências. E no caso de abuso eclesiástico, há camadas adicionais. Medo de ir para o inferno, medo de ser expulsa da comunidade religiosa, medo de que questionar um representante de Deus seja em si um pecado. Então, quando alguém finalmente encontra coragem para falar, décadas depois, merece ser ouvida com compaixão, não com ceticismo. O tempo que levou para contar não invalida a verdade do que aconteceu. Na verdade, o fato de alguém carregar algo por tantos anos e finalmente falar é prova da gravidade do trauma. Minha mãe nunca se recuperou completamente de saber o que aconteceu. Ela carrega uma culpa que não é dela, mas que não consegue largar. "Eu te coloquei nas mãos dele", ela repete. "Eu insisti para você passar tempo com ele." Eu digo a ela repetidamente que ela não sabia,
que ele enganou todo mundo, que a culpa é exclusivamente dele. Mas a culpa de uma mãe que sente que falhou em proteger a filha é difícil de apagar. Ela começou a questionar sua fé de formas que nunca tinha questionado antes. Como Deus permitiu isso? Ela pergunta. Como deixou que um monstro usasse sua igreja, seu nome, para fazer essas coisas? São perguntas que eu mesma fiz durante décadas e para as quais não tenho respostas satisfatórias. A questão do mal, do sofrimento injusto, das crianças sendo machucadas, são perguntas teológicas antigas sem respostas fáceis. O que eu digo a ela é que não foi Deus quem fez isso. Foi um homem com livre-arbítrio, que escolheu usar seu poder para machucar. E outros homens e mulheres também com livre-arbítrio escolheram não ver, não questionar, não investigar. O mal não é abstrato. Ele tem rosto, tem nome, tem ações concretas. E combatê-lo requer que reconheçamos isso. Recebi uma carta, meses depois de tornar minha história pública, de uma mulher de 70 anos. Ela escreveu que havia sido abusada por um padre quando tinha 16 anos, em 1969. Nunca havia contado para ninguém. Carregou sozinha por mais de 50 anos. Ler minha história a fez sentir menos sozinha. Ela nunca denunciará. O padre morreu há décadas. Ela não tem forças para enfrentar o julgamento público. Mas pela primeira vez na vida, ela escreveu o que aconteceu. Colocou no papel. Enviou para mim. E disse que só isso já a libertou um pouco. Chorei lendo aquela carta. Chorei pela menina de 16 anos que ela foi. Chorei pelos 50 anos de silêncio. Chorei por todas as mulheres que ainda carregam segredos que as destroem. E me senti grata por ter encontrado coragem de falar. Porque mesmo que não mude o passado, mesmo que não traga justiça concreta, pelo menos oferece a outras vítimas a validação de que não estão sozinhas. Hoje participo ativamente de movimentos de apoio a sobreviventes de abuso. Dou palestras, participo de grupos de apoio, ajudo outras mulheres a encontrar recursos para lidar com o trauma. Transformei minha dor em propósito. Não escolhi o que me aconteceu, mas escolho o que fazer com isso agora. E descobri que há uma força incrível em uma comunidade de sobreviventes. Pessoas que olham umas para as outras e dizem: eu acredito em você. Eu sei como é. Você vai superar isso. Não há julgamento. Não há vergonha. Só acolhimento e compreensão mútua. Nesse espaço eu me sinto verdadeiramente vista pela primeira vez. Aprendi também que a cura não é linear. Há dias em que me sinto forte, empoderada, em paz com o meu passado. E há dias em que sou jogada de volta no trauma, em que o menor gatilho me faz reviver tudo. Nesses dias ruins, lembro a mim mesma que está tudo bem não estar bem o tempo todo. Que trauma é assim? Que cura é um processo de anos, talvez de uma vida inteira, e não um destino ao qual se chega e permanece. Uma coisa que me surpreendeu foi a quantidade de homens que me procuraram depois que contei minha história. Homens que também foram abusados por padres, por outros homens em posições de autoridade na igreja. A sociedade fala ainda menos sobre meninos e homens vítimas de abuso sexual. O estigma para eles é ainda maior. Mas eles existem, sofrem, precisam de apoio. Conversar com esses homens me fez entender dimensões adicionais do problema. Para muitos, há questões de masculinidade envolvidas. Sentem que homens de verdade não são vítimas. Sentem vergonha não só do abuso, mas de terem sido fracos para permitir que acontecesse. Claro que isso é absurdo. Crianças e adolescentes não são fracos, são vulneráveis. E abusadores exploram essa vulnerabilidade independentemente do gênero da vítima. Mas o silêncio dos homens vítimas é ainda mais profundo que o das mulheres. E isso cria outra camada de isolamento. Então, quando um homem me procura e conta sua história,
Faço questão de validá-lo da mesma forma que valido mulheres. Abuso é abuso. Trauma é trauma. Dor é dor. E todos merecem ser ouvidos e apoiados. Minha vida agora, aos 66 anos, é diferente de tudo que imaginei quando era jovem. Não tenho o casamento que sonhei. Não tenho a fé inocente e reconfortante que tinha. Não tenho uma história de vida simples e feliz. Mas tenho outras coisas. Tenho autenticidade. Tenho propósito. Tenho conexões profundas com pessoas que me entendem. Tenho a satisfação de saber que minha história ajudou outras pessoas. E tenho finalmente a verdade vivida sem segredos. Durante décadas, carreguei uma mentira gigantesca. Fingia estar bem quando estava despedaçada. Fingia que nada havia acontecido, enquanto o trauma me consumia por dentro. Agora, pela primeira vez, vivo na verdade. As pessoas próximas a mim sabem quem eu sou, o que passei, as cicatrizes que carrego. E me amam mesmo assim. Na verdade, me amam mais, porque conhecem a verdade. Descobri que viver na verdade, por mais dolorosa que seja, é libertador de uma forma que o conforto das mentiras nunca foi. Não preciso mais fingir. Não preciso mais manter a máscara. Posso ser plenamente eu mesma, com toda a minha história, todo o meu trauma, toda a minha força conquistada a duras penas. Meus filhos me dizem que estão orgulhosos de mim, que me veem como uma guerreira, uma sobrevivente, alguém que não deixou o trauma vencê-la. Isso significa mais para mim do que qualquer outra coisa, porque por muito tempo eu me vi como quebrada, danificada, menos que as outras pessoas. Mas eles me veem como forte, e aos poucos comecei a me ver assim também. Não vou mentir e dizer que está tudo bem agora. Não está. Há dias ruins, há gatilhos, há momentos em que o peso de tudo parece insuportável. Mas há também dias bons, dias em que consigo rir genuinamente, dias em que sinto alegria, dias em que vejo beleza no mundo. E esses dias estão se tornando mais frequentes. O trauma não me define, embora seja parte de quem eu sou. Sou muito mais que o que o Padre Augusto me fez. Sou mãe, avó, amiga, ativista, sobrevivente, lutadora. Sou uma mulher que passou pelo inferno e saiu do outro lado. Não ilesa. Ninguém sai ileso do inferno, mas viva. E determinada a usar minha voz enquanto ainda a tiver. Se há uma mensagem que quero deixar com minha história, é esta. Acredite nas vítimas. Quando alguém tiver coragem de contar que foi abusada, não questione por que demorou tanto. Não procure por motivos para duvidar. Não defenda automaticamente o acusado porque ele é respeitável, porque tem boa reputação, porque não parece o tipo de pessoa que faria isso. Abusadores raramente parecem abusadores. Frequentemente são charmosos, respeitados, admirados. É exatamente por isso que conseguem abusar impunemente. Acredite, ouça, apoie. E se você é mãe ou pai, esteja atento. Nenhuma pessoa, não importa quão respeitável, merece acesso irrestrito ao seu filho. Nenhum adulto deve pedir ao seu filho que guarde segredos de você. Ensine seus filhos sobre autonomia corporal. Ensine que eles têm o direito de dizer não a toques que os deixam desconfortáveis, mesmo de adultos respeitáveis. Ensine que eles podem contar qualquer coisa para você, sem medo de castigo ou julgamento. E se você é sobrevivente de abuso, saiba que não está sozinha, que não foi sua culpa, que você não é menos que as outras pessoas, que há cura possível mesmo que seja difícil e lenta, que sua história tem valor, que você tem direito de falar, de buscar justiça, de pedir apoio, e que há uma comunidade inteira de pessoas que entendem, que acreditam em você, que estão prontas para te apoiar. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente, mas sei que vou usar cada um deles, lutando para que outras crianças não passem pelo que passei, lutando por mudanças institucionais na igreja,
lutando para que vítimas sejam ouvidas e acreditadas, lutando para acabar com a cultura de segredo que protege abusadores. É meu propósito agora. É minha missão. O padre Augusto pensou que me destruiria. E por muito tempo, ele quase conseguiu. Mas eu sobrevivi. E não só sobrevivi. Estou usando minha história para fazer diferença. Para proteger outras pessoas. Para honrar aquela menina de 14 anos que merecia muito melhor do que o que recebeu. Então essa é minha história. A história de Maria das Graças, 66 anos, sobrevivente de abuso clerical, mãe, avó, ativista, lutadora. Não é uma história fácil de contar ou de ouvir, mas é uma história verdadeira. E a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser contada. Porque no final a verdade é a única coisa que realmente liberta. Os segredos nos apodrecem por dentro. As mentiras nos corroem. Mas a verdade, mesmo quando dói, mesmo quando nos expõe, mesmo quando as pessoas nos julgam por ela, a verdade nos permite finalmente respirar. E eu respiro. Depois de 52 anos, eu finalmente respiro livre. O peso saiu dos meus ombros. O segredo não me controla mais. E se minha história, minha verdade, minha dor compartilhada, ajudar uma única pessoa a se libertar ou uma única criança a ser protegida, então valeu a pena cada lágrima, cada momento difícil, cada ataque que recebi. Obrigada por me ouvir. Obrigada por acreditar. Obrigada por se importar o suficiente para ler até aqui. E se você também é sobrevivente, saiba que eu te vejo, eu te ouço, eu acredito em você. Você não está sozinha, nunca esteve. E juntos, aos poucos, estamos mudando o mundo.